Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um livro que faz a gente se sentir culpado, mas sem dizer qual que é o nosso crime. Então é isso, bora lá conversar sobre O Processo de Franz Kafka. Então galera, a gente aqui no quadro Censurados conversa sobre livros que sofreram ou estão sofrendo algum processo de censura. Vai lá no primeiro vídeo da playlist, eu vou explicar um pouco sobre o que é esse quadro. Mas vamos lá, hoje a gente vai seguir aí dentro da jornada Kafka e vai falar sobre um livro censurado do senhor Franz Kafka, O Processo. É um dos grandes livros dele, tá, gente? Foi censurado aí na época do regime nazista na Alemanha. A gente precisa lembrar que o Franz Kafka era um autor judeu. Ele escrevia em alemão, mas ele era tcheco. Então, assim, tem toda uma mescla de culturas ali. Mas, quando existem aquelas grandes fogueiras, toda a obra, não só O Processo de Franz Kafka, é queimada pelo nazismo. O mais interessante de toda essa história do livro, né, O Processo, é que o livro foi publicado de forma póstuma. Em 1925, Kafka já tinha falecido e mesmo assim ele acabou indo parar na fogueira, né? Então, assim, é uma coisa que faz a gente pensar sobre quais assuntos esse livro de fato se propunha a falar. Mas vamos lá. Nosso livro começa com Joseph K. no dia do seu aniversário de 30 anos, no dia que ele estava trintando, ele acorda e tem ali o seu quarto invadido de certa forma e ele tem ali agentes da autoridade falando que ele cometeu um crime e que ele deve se preparar para poder responder sobre esse crime. Mas o fato aí é que a gente nunca sabe que crime é esse. É uma coisa que fica tão subentendida que no fim a gente começa a se questionar se realmente existiu algum crime. O mais interessante, ao mesmo tempo que causa mais incômodo, é que conforme a narrativa vai avançando, a gente vai vendo que o tribunal que se propõe a julgar o Joseph K., ele de fato, ele nunca surge, ele nunca aparece, ele nunca responde. E como consequência, nós leitores nunca sabemos o que de fato aconteceu, se aconteceu alguma coisa e como é que a gente deve lidar com tudo isso, assim como Joseph K. Além disso, existem várias outras curiosidades que eu poderia trazer pra cá sobre esse livro. Por exemplo, o fato de que quando o Kafka estava escrevendo O Processo, ele escrevia por capítulo. Então, basicamente, o Max Brod, que é o editor e o melhor amigo do Kafka, quando ele pega a obra do Kafka, tá tudo em envelopes separados. E a graça do Processo é que existem várias possibilidades de você organizar a narrativa de forma diferente. Então, isso eu acho uma curiosidade muito interessante do Processo. Bom, além da censura na época da Segunda Guerra Mundial, não só do Processo como da obra kafkiana no todo, a gente sabe que O Processo ficou durante um bom tempo sendo uma obra meio mal vista, justamente por escancarar toda a questão da justiça como uma construção social, e de escancarar que muitas vezes talvez a justiça ela não vai conseguir cumprir todo o papel que ela deveria. E além disso, também escancara a questão da burocracia, que é um tema super recorrente na obra do Kafka, né? Ele também traz essa questão da estrutura burocrática como sendo um local, um construto que muitas vezes dificulta a resolução dos casos, dificulta a forma como os seres humanos vão conseguir resolver as questões que vão aparecendo, principalmente nessa narrativa. Então, assim, é muito interessante como ele era um advogado, o Franz Kafka, e ele fala muito sobre isso ao longo dessa obra, né? Tem uma parte que eu adoro, que ele basicamente cria, né, ali uma cena em que existe a possibilidade do Joseph K. parar na porta da justiça. A porta que traria a justiça pra ele. Mas a porta que traria a justiça pra ele nunca consegue entrar e nunca consegue passar por ela. Então é esse tipo de metáfora que o Kafka cria pra falar sobre esses assuntos que são tão necessários. E eu fico imaginando o contexto, né, que ele escreveu, né, na década de 1910 a 1900, né, assim, essa década aí, que a gente sabe que o mundo estava passando por muitas mudanças e, enfim, é interessante pensar o quanto que essas mudanças, elas também estão atreladas a esse sistema que é burocrático e que muitas vezes não sabe instituir uma justiça que, de fato, cria impacto e um efeito nas populações. E O Processo acaba sendo uma obra que discute muito isso, assim.
Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês é que, assim, o processo, ele não vai ser uma narrativa com muita ação, tá, gente? A realidade, a graça é perceber a forma como o Kafka, ele tem uma escrita estética, uma escrita que vai carregando você e vai fazendo você sentir os mesmos sentimentos de sufocamento e de injustiça que o Joseph K. vai sentindo. Além de um desamparo, de não saber muito bem pra onde ir ou o que fazer. Então, é basicamente essa a graça do livro. A gente vai acompanhando, a gente vai tentando entender, a gente vai tentando quase que passar pelo mesmo processo que o Joseph passa como um protagonista. Mas não é uma obra com muitas ações diferentes e muita coisa acontecendo. Não, ela na realidade é bem circunscrita à ideia que o Kafka quer trazer por meio do cenário do K. Um ponto que eu acho muito interessante também, e eu não sei se aí é positivo ou negativo, é que apesar do processo ter mais de 100 anos, ele ainda é extremamente atual. As questões que são trabalhadas, assim, né? Sempre que eu leio o processo, eu fico pensando sobre esses casos que às vezes aparecem nas notícias, né? De pessoas que foram presas injustamente, ou de pessoas que foram presas no lugar de outras, sabe? Eu acho que o processo, ele acaba discutindo essas questões da justiça e da injustiça de uma forma muito interessante, muito única. No final de tudo isso, o que eu posso dizer pra vocês é que o processo é um livro que ele não vai te oferecer respostas fáceis. E que talvez ele nem te ofereça uma única resposta. E provavelmente essa é a graça. A quantidade de coisas que ele vai carreando ao longo da narrativa e fazendo a gente refletir não só sobre o contexto apresentado, mas sobre como que as ideias desse contexto contido no livro acabam extrapolando ele e fazendo a gente refletir sobre a nossa sociedade. Afinal, uma das maiores reflexões que esse livro propicia pra gente é pensar se a gente realmente está inserido em um contexto, em uma sociedade que a gente às vezes, será que compreende? Essa é a questão. A gente compreende os mecanismos da nossa sociedade? A gente consegue se sentir bem? Ou a gente se sente julgado o tempo inteiro, muitas vezes por esses mesmos mecanismos que a gente não tem a capacidade de entender completamente? Fui profunda demais, talvez, né, nesse último comentário. Mas é basicamente isso que o processo traz, né? Além das outras reflexões que a gente pode ficar pensando aqui, por exemplo, uma referência que eu acho muito legal de a gente cruzar é que, por exemplo, a Hannah Arendt fez muitos comentários sobre a obra kafkiana, mais especificamente sobre o processo. A Hannah Arendt foi uma filósofa que basicamente ela ficou conhecida por o que a gente chama de a banalidade do mal. Hannah Arendt, ela analisou todo aquele contexto do julgamento de Nuremberg, aquele julgamento em que os nazistas foram para o tribunal e foram julgados, e muitos dos soldados que eram de baixa patente, eles se escoraram na ideia de que eles só estavam cumprindo ordens e que por isso eles não deveriam ser julgados como culpados. E aí é basicamente a partir dessa introdução que a Hannah Arendt vai começar a estudar esses casos, esses testemunhos e o julgamento, e ela vai cruzar tudo isso e criar essa ideia de a banalidade do mal. Eu não vou falar muito sobre a banalidade do mal aqui, até porque nem é a minha área, filosofia. Eu vou deixar aí o convite para que vocês pesquisem mais sobre a banalidade do mal, a Hannah Arendt, o Kafka e o processo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição. Eu acho que a gente já tá na 3ª edição de Os Censurados. Inclusive, se você tiver mais dicas, souber um livro aí que foi censurado, comenta aqui embaixo, porque eu vou adorar conhecer, eu vou adorar ler e saber um pouco mais dessa história por trás do livro. É isso, gente. Mais uma vez eu deixo convite para vocês participarem da semana, da jornada Kafka, né? É um projeto aí que eu tô fazendo em homenagem ao escritor e também pretendo aí fazer leituras coletivas. Eu não sei se eu já publiquei ou não, mas dei uma passadinha nas minhas redes sociais, sempre @ no cantinho da Ana com 2 As, tá, gente? E vai ser incrível ter vocês aí junto comigo nessa jornada. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo, até o próximo Censurado.